Diálogo semanal de segurança. Olá, eu sou Ronald, técnico de segurança do trabalho. Sinal vermelho, ocorrências no transporte. Como evitar acidentes? Os acidentes de trânsito, abalroamento, colisões, choques, tombamentos e capotamentos, representam mais da metade das ocorrências no transporte de nossos produtos. Diante deste cenário, elaboramos orientações para reforço à segurança, levando em consideração as suas principais causas identificadas e o que fazer para evitá-las. Atenção para causas recorrentes e que não são toleradas em nossas operações: uso de celular ao volante, velocidade não compatível com a via e distância de segmento não respeitada. Além disto, orientamos que sejam cumpridas as ações as quais são repassadas em treinamentos e diálogos semanais de segurança, com itens relacionados capacitação, viagem, manutenção, resposta à emergência e incorporação de lições aprendidas dos acidentes ocorridos na transportadora. Excesso de velocidade. A direção segura é definida por uma série de comportamentos nas operações de transporte, visando minimizar preventivamente os riscos ativos e passivos. A correta tomada de decisões do condutor é o grande diferencial para prevenir acidentes. O descumprimento da legislação de trânsito, das regras de ouro e regras do PAS devem ser monitorados e tratados de forma constante. Transitar em velocidade adequada às condições e características da rodovia, do trânsito, do ambiente, do tipo de veículo e da carga. Respeitar os limites de velocidade estabelecidos pela transportadora, pelas distribuidoras e das cercas eletrônicas, independente da velocidade máxima sinalizada na via. Praticar as orientações do rotograma. Em trechos críticos, redobrar a atenção e reduzir a velocidade, para não prejudicar o tempo de reação. Manter distância segura do veículo à frente. Reduzir a velocidade em condições de risco, buracos, chuva, desníveis, à noite, com luz excessiva, pista molhada, neblina, curvas, rotatórias, ponte, declive, regiões de serra, outros veículos etc. Distração, sono e fadiga, baixa percepção de risco. Planejar viagens seguras, respeitando o tempo de condução contínuo, jornada total, interstício entre jornadas, paradas para descanso e riscos na rota. O seu cumprimento deve ser monitorado constantemente. Realizar acompanhamentos e avaliações dos condutores por profissional de psicologia, através da identificação de perfil de questões que representem riscos potenciais ao desempenho seguro das operações de transporte. Analisar imagens das câmeras embarcadas, identificando e corrigindo desvios e comportamentos inadequados. Os condutores devem ser capacitados, reciclados em treinamentos de direção defensiva, devendo praticá-la, além de seguir as regras do PAS. Atuar sobre os alertas gerados pelo sensor de fadiga. Os alertas emitidos auxiliam o condutor a manter o foco na direção. Estes mesmos alertas, disparados à central de monitoramento, permitem ações imediatas para a resolução do problema. Os eventos críticos devem ser imediatamente tratados. Manter-se atento durante toda a viagem, principalmente nos quesitos relacionados à distração, não utilizar telefone celular, não se alimentar ao volante, não pegar objetos que estejam longe do alcance das mãos, não fumar, entre outros. Orientar os condutores a informar sobre a utilização de medicamentos que possam causar sonolência ou falta de atenção e eventuais condições de saúde impróprias para a realização da viagem, antes e ou durante o percurso. Jamais se automedique. Manter uma rotina saudável de sono. Atente-se aos sinais de cansaço como bocejos contínuos, dificuldade em manter os olhos abertos, incômodo quanto à posição no banco, mãos ao rosto e cabeça, piscadas lentas, entre outros. Em caso de sono e ou fadiga, parar o veículo em local seguro, comunicar à transportadora e descansar. Respeitar os alertas sonoros emitidos pelas tecnologias embarcadas, sensor de fadiga, alertas de força lateral, rotograma falado, entre outros. Jamais os obstrua. Eles foram instalados para a sua segurança.
Falha mecânica. A falha mecânica ocupa a quarta posição das principais causas de acidentes declaradas pelos motoristas. A frota deve ser mantida em perfeitas condições, conforme recomendações e orientações dos fabricantes. Os planos de manutenção preventiva, corretiva devem ser ajustados a fim de detectar e fazer as devidas correções. Aplicar checklists específicos, com testes nos pivos de direção, verificação de soldas e parafusos nas chapas suporte do chassi do cavalinho, entre outros. Realizar a regulagem dos freios periodicamente. Inexperiência. Além dos treinamentos iniciais e de reciclagem, são estabelecidos critérios mínimos de treinamentos visando a capacitação e conscientização dos condutores em temáticas estacionais ou vinculadas a situações críticas, acidentes graves, alto índice de acidente, fatalidade de condutor, impacto ambiental, impacto na mídia. Capacitar os condutores, próprios e agregados, para cumprirem suas tarefas com segurança, conforme procedimentos e orientações. Avaliar a eficácia dos treinamentos que foram ministrados e apresentar os resultados obtidos. O condutor deve ter experiência mínima de 1 ano no tipo de veículo que opera. Além disto, é desejável que possua pelo menos 1 ano de experiência no transporte de cargas líquidas. Condutores com menos 2 anos de experiência no tipo de veículo devem realizar pelo menos 10 viagens acompanhados de motorista padrinho ou monitor. Bitrem-rodotrem. Condutores que não tenham pelo menos 3 anos de experiência nestes tipos de veículos devem ter experiência de 3 anos dirigindo carretas e passar por treinamentos e capacitações específicos. Antes de iniciar um trecho em aclive, reduzir para uma marcha de maior força. Mantenha a mesma marcha até completar toda a subida. Em trechos de declive, utilize a marcha adequada e os recursos do veículo, como freio motor, retardeiro e outros dispositivos. Não utilize os freios de serviço de forma excessiva ou inadequada. Capacitar e reciclar os condutores em trechos de subida e descida de serra, sempre acompanhados de motorista monitor. Condução perigosa. Reforçar treinamento específico ressaltando os riscos do consumo de álcool e outras drogas. Detectar e reagir a eventuais anormalidades durante as viagens. Em caso de saída de pista, evitar manobras bruscas. Deve-se retornar com o veículo de forma gradual. Descumprimento de procedimentos. Seguir os procedimentos e orientações repassados. O seu descumprimento compromete a segurança, a vida, o meio ambiente e o patrimônio. O condutor só deve realizar as atividades que esteja capacitado e autorizado. Paradas só devem ser feitas em locais autorizados no rotograma. Em caso de paradas não programadas, a transportadora deve ser comunicada imediatamente. Vamos buscar a meta: 0 acidentes. Se os procedimentos descritos neste DSS forem seguidos, conseguiremos minimizar, e até mesmo impedir, que esses danos ocorram. Adote uma postura consciente e garanta a sua segurança e a de todos que o cercam. Na dúvida, não faça, nem permita que outros façam. Um conceito que devemos ter em mente é que todo risco é passível de identificação, e tudo que é reconhecido e identificado pode ser analisado e controlado. Viva com segurança. Valorize a vida. Este é o nosso jeito acupelo de ser. Até a próxima. Obrigado.